Essa daqui é uma das maneiras de criar com a ferramenta malha de pintura. Bora lá para o Illustrator. Oi, meu nome é Guilherme, sou professor do curso de edição de imagens aqui na Escola Casa. Se você é novo no canal, se inscreve e ativa as notificações. A gente tem vídeo novo toda semana. Especificamente nesse vídeo a gente vai ver uma ferramenta chamada malha de pintura dentro do Illustrator, certo? Essa ferramenta malha de pintura aqui a gente vai utilizar ela para criar formas abstratas e fluídas com um preenchimento bem colorido. Dá uma aparência meio de 3D num fundo abstrato, ideal para a criação de planos de fundos que tem aquela aparência bem tecnológica com formas abstratas, certo? Essa daqui é uma das maneiras de criar com a ferramenta malha de pintura. Bora lá para o Illustrator, certo? Já estou com o Illustrator aberto aqui, eu configurei um documento para web, né? Então estou com o modo de cor RGB. Eu fui simplesmente configurar um novo documento aqui ó, na parte de web, tamanho largo aqui mesmo, só conferir se estou em RGB e 72 ppi, mas não é um limitador, tá? Esse efeito você pode usar sim em materiais impressos, sem nenhum problema, certo? Vou mostrar algumas das referências do que a gente vai criar hoje para já criar uma expectativa. É disso daqui que eu estou falando quando a gente está falando dessas formas abstratas e fluídas, certo? Parece aquele esquema de logos daquela operadora, que eu não vou falar o nome, mas eu comentei lá no começo do vídeo, certo? Eu mandei um oi ali e é basicamente aquilo dali que a gente vai ver. Tem uma opção no Illustrator, é uma ferramenta, né, que ela vai permitir que você crie secções com ponto âncoras em objetos. E ele não vai simplesmente dividir, fatiar e criar as linhas, né? Ele vai permitir que você consiga selecionar e deformar esses pontos e até mesmo trocar a cor de preenchimento do ponto âncora, não do objeto como um todo, certo? Isso que vai permitir que você consiga fazer objetos como esse, ó. Parece um amendoim gigante e daí tem uma cor meio magenta aqui, fica mais claro na borda, tem um tonzinho de azulado e fica roxo. Aqui mesclou até com o fundo, tá vendo? Esse tonzinho de roxo aqui tá mesclando com o fundo. A gente vai conseguir fazer tudo isso. Tenho aqui os 3 exemplos só para deixar bem claro, né? Certo? Bora lá então. Primeira coisa que eu preciso fazer é ter uma forma, ter algo desenhado que eu vou utilizar, né? A ferramenta. Eu vou utilizar a ferramenta caneta, porque como comentei, vou fazer com formas básicas e vou aconselhar que vocês façam com a ferramenta caneta também, por um motivo que eu vou explicar logo, certo? Antes de desenhar a forma aqui, eu vou lá na barra de propriedade só configurar uma coisinha, ó. Eu vou tirar a aparência de preenchimento, ou seja, a opção de cor de preenchimento dessa forma, e vou deixar apenas a cor de traçado. Pode ser a cor preta mesmo, não tem problema algum. E vou desenhar uma forma abstrata. Como é que eu desenho uma forma abstrata com a caneta? Sugestão é a seguinte, ó. Você simplesmente vai clicar e arrastar para desenhar linhas, ou seja, pontos de linha curva aqui no Illustrator. Ah, desenhei, mas não ficou bacana não, tá muito estranho. Não tem problema. Quer arrumar isso? Utilize a ferramenta de seleção direta, né? Lembrando que com a seleção direta você consegue deformar esses pontos âncoras aqui, corrigir a posição deles, se as alças deles são maiores ou menores do que precisam ser, clicar, né, e mudar realmente o estilo dele ali, a inclinação e tudo mais. Vou fazer aqui como se fosse quase um amendoinzinho igual tá lá na referência. Só vou deformar isso aqui um pouco. Belezuras. Tá. Desenhei essa forma. Por que eu pedi para desenhar com a caneta? Por causa do número de pontos âncoras, tá? Esse número de pontos âncoras vai ser determinante no uso da ferramenta malha de pintura. Pelo seguinte motivo, você vai conseguir colorir cada um dos pontos âncoras. Então, se você pegou a ferramenta lápis e fez a mão livre, você vai ver que tem muito ponto âncora só na borda. E a gente nem começou a dividir esse objeto nessa forma aqui com a malha de pintura. Então, na hora de pintar, fica mais complexo. Se você tem tempo para praticar, aconselho sim a fazer com um número bem elevado de pontos âncoras, mas num primeiro momento, começar devagar, entender a ferramenta e depois avançar para um nível, avançar para o avançado, né? Pular para um nível avançado ali, vai ficar muito mais fácil. É mais inteligente a gente entender como é que ela funciona antes de
realmente trazer uma aplicação complexa da ferramenta. Então eu tenho aqui a minha forma, vou tirar a opção de traçado, né? Eu deixei a opção de traçado para desenhar, para evitar, né, que conforme você faça as curvas ali, o preenchimento não fique invertendo, porque daí não vai ficar atrapalhando a visualização. E vou colocar uma cor qualquer, eu vou colocar um tom de cinza aqui, ó, como preenchimento do objeto. Então lembrando, ó, sem traçado, cor de preenchimento, tomzinho de cinza. Independente da cor que tiver aqui, vai funcionar, tá? Essa cor aqui não é um ponto limitante. Bom, vou manter minha ferramenta selecionada, a minha forma selecionada, né? E agora a hora de conhecer a malha de pintura. Malha de pintura está lá, ó, na barrinha de ferramentas, com o nome Mesh Tool em inglês, ou ferramenta de malha de pintura. O atalho é o U no teclado. Clicou em cima dela, você vai ver que as alças de transformação do objeto sumiram. É como se você tivesse com a seleção direta, né? Então, ele está permitindo você selecionar pontos âncoras. Olha só que interessante o cursor do mouse, prestem atenção nele. Fora do objeto, você não clica, ou seja, tem uma barrinha ali, o íconezinho de proibido clicar, ou seja, não tem o que fazer. Quando você aproxima do objeto, ele fica um quadradinho ali, certo? Um quadriculado junto com o ícone do mouse e mais um símbolozinho de mais. O que isso significa? Que se você clicar uma vez com o botão esquerdo, ele acabou de adicionar um segmento, ou seja, um ponto âncora aqui que está ligado na horizontal com a borda do objeto à esquerda. Tem o clique aqui onde você fez, né? Tem toda a deformação da linha e outro ponto âncora lá no final. Da mesma forma, no topo originou-se um ponto âncora e na base aqui também. Ou seja, cada clique que você der aqui dentro vai gerar no mínimo 5 pontos âncoras. Por isso que, comentei antes, é legal fazer isso daqui, ó. Sim, você vai conseguir um nível de realismo muito grande. Eu ficaria aqui por mais umas 4 horas falando com vocês até conseguir colorir isso daqui tudo com exatidão e com precisão. Vamos dividir menos por enquanto. Como falei, é mais fácil aprender a ferramenta primeiro e depois a gente aplicar ela de forma avançada. Então, fiz uma divisão aqui, vou trazer uma aqui em cima, ó. E daí agora ele não criou só 5, olha só. Tem uma intersecção com essa linha, então ele criou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos com um clique. Então vai criando muito ponto âncora, tá? Eu vou dar só mais um clique aqui no lado, que também já criou mais intersecções aqui embaixo e outras aqui em cima. E vocês percebam que ele não seguiu o quê? Uma linha reta. É como se o Illustrator tentasse entender essa forma de maneira 3D, né? Ou seja, como se ela tivesse um volume. E isso é bem importante aqui, porque na hora de colocar as cores, daí vocês vão ver que vai acontecer o seguinte. Quando você colocar a cor, vai parecer que a cor realmente está cobrindo uma superfície esférica. E até o motivo da gente não estar trabalhando com um quadrado, né? Não ia ficar muito interessante de visualizar, ia ficar bem plano. Bom, tá aqui, o Illustrator entendeu. Volto com a ferramenta de seleção. Voltou com a ferramenta de seleção, você vai perceber um detalhe muito bacana. Cadê as opções de preenchimento? Que estão aqui na barra de propriedades. Não tem. Porque o nome desse objeto agora é um objeto de malha, ou seja, são mesh points que estão aqui, ó, o objetinho de malha. Para você colorir ele, você pode utilizar conta-gotas ou simplesmente editar as suas cores. Eu vou exemplificar aqui das duas maneiras. Vou trazer a minha imagem aqui perto, vou manter esse objeto selecionado e vou utilizar o que? O conta-gotas. Caso você tenha uma imagem de referência, né, você consegue utilizar o conta-gotas da seguinte maneira. O que a gente desenhou antes foram pontos âncoras. Eu vou pegar a ferramenta que seleciona ponto âncora e a ferramenta de seleção direta. Vou mirar o cursor do mouse em cima de um ponto âncora e vou dar um clique. Pronto, só esse carinha aqui ficou azul, ele está com a cor de realce selecionado. O azul aqui é na minha versão, tá? Se você tiver uma versão do Illustrator que fica um ciano mais brilhoso, fica mais perto do verde, não tem problema, é só a visualização da linha guia aqui, tá? Não é um erro teu. Então, estou com esse pontinho selecionado, alterno lá para a ferramenta conta-gotas. Quem gosta de atalhos do teclado é a letra I, né, para a ferramenta conta-gotas. Miro o cursor do mouse em cima de uma cor
A minha favorita é azul, mas eu vou clicar aqui, ó, nesse amarelo laranja que está aqui. E olha lá, ó, apareceu uma manchinha de cor. Como é que eu vou colorir os outros pontos? Ferramenta de seleção direta. Seleciona um outro ponto âncora, alterna para a ferramenta conta-gotas e vai escolher outra cor. Vou aplicar, por exemplo, aqui um vermelho, mas ó, bem magenta. Uou, olha só o que acontece. Eu tenho um amarelo nesse ponto, ele está pegando toda essa área e eu tenho vermelho nesse ponto, que está pegando toda essa. A intersecção dessas duas cores gera um degradê, certo? É bem importante vocês lembrarem, né? Dá para trabalhar com aqui no mínimo duas cores, mas se você trabalhar com uma cor única, uma cor só, não vai fazer muito sentido usar a malha de pintura para criar essas forminhas. Então vou continuar colorindo, ó. Seleção direta, escolho o clique com o botão esquerdo em cima do ponto âncora, alterno para a ferramenta conta-gotas e vou selecionar uma nova cor. Agora, por exemplo, vou sair daqui e vou lá para um verde, ó. Já ficou diferenciado. Seleção direta, clica em cima do ponto âncora, conta-gotas, clica novamente na cor, vai ser azul aqui, deixa eu ver, não, talvez um roxo porque está debaixo desse vermelho, certo? Ou um verde aqui, ó, um verde piscina, belezinha, e vou continuar colorindo, sempre selecionando o ponto âncora, depois clicando na cor ali, isso com o conta-gotas, né? Selecionei o ponto âncora, venho com a ferramenta e escolho a corzinha que preciso. Aqui vai ser o roxinho, sim. Aqui vai ficar azul, que daí vai ficando mais escuro. Tá vendo? Eu estou trabalhando com assim, ó, aqui ó, amarelo, ficou verde, começou a ficar azul, aqui começou a ficar laranja e ficou vermelho. Então, já estou determinando algumas cores. Esse cara aqui, então, cadê o roxinho que eu tinha clicado antes? Esse roxo aqui assim, esse daqui está tá entre o azul e o verde. Olha só, eu não preciso clicar lá numa cor de referência, eu consigo clicar aqui também, ó, perto de uma cor já existente, e ele vai pegar uma mescla da cor ali, né, uma amostra mesclada dessa região para conseguir fazer a transição. Aqui, ó, belezinha. Só restaram o quê? Os pontos externos. Antes de fazer os pontos externos, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar a ferramenta retângulo, vou desenhar um quadrado nesse fundo aqui, do tamanho da minha tela de pintura, organizar a posição dele, né, porque escondeu a minha malha de pintura, organizar e enviar para trás, tá um verde chroma key, né, eu vou trocar esse verde chroma key aqui para uma cor sólida, vai ficar a cor sólida que está aqui assim, ó, magenta ou um verdinho limão, eu estou evitando o azul por ser fã. Aqui, ó, talvez esse tom de um púrpura, assim, um violeta aqui ficou mais bacana. Estão vendo que tem uma aura cinza no meu objeto aqui? É porque eu não colori os pontos externos. Vou colorir eles aqui, ó, então. Eu vou selecionar um pontinho âncora aqui de fora e vou fazer o seguinte, ó, conta-gotas e vou clicar no fundo. Então, selecionei um ponto âncora aqui, conta-gotas, cliquei no fundo. E aí percebam que o que acontece é que dá a impressão que esse objeto está sumindo, ou seja, ele está interagindo com esse plano de fundo. Isso é bem interessante de fazer, porque você consegue ter uma interação entre essas cores, né? Vai trazer mais um realismo ali nessa interação de cores. Aqui, ó, selecionar ponto âncora. Aqui eu não vou fazer isso, aqui eu vou escurecer com uma cor mesmo. E aí eu quero que essa cor aqui, por exemplo, seja carregado com um tom de verde ou de um amarelo que eu não tenho aqui. Eu preciso de um amarelo mais escuro que isso, né? Então, o que eu consigo fazer? Com um ponto âncora selecionado, eu posso utilizar tanto a seletora de cores aqui, ó, na barra de ferramentas, para escolher uma cor, quanto pelo painel de cor. O painel cor está lá, ó, no menu janela com o nome cor. É esse painelzinho bonitinho aqui, ó. Certo? Permite que você defina a cor pelo valor dela, um hexadecimal ou até mesmo um valor de o hexadecimal ou o valor RGB, né? Você digitar os valores aqui ou deslizar as carguinhas. Tanto faz. Então, você consegue colorir sempre com a ferramenta de seleção direta, escolhendo o ponto âncora e depois alterando a cor com conta-gotas ou na barra
de ferramentas na seletora de cores ou lá no painelzinho de cor, determinando a tua cor por um valor hexadecimal ou RGB, certo? São algumas das formas de você conseguir concluir essa cor. Vou colocar aqui, vai começar a ficar laranja escuro, ou desculpa, um verde escuro, né? Aqui também vai ficar um verde um pouco mais escuro, talvez não tanto, que deu uma quebrada aqui. Aqui, esse já vai para um verdinho mais claro, talvez, ou esse daqui. E as cores vão se misturando e se mostrando cada vez que a gente dá um clique aqui e vai fazendo alteração. Beleza, esse daqui também, daí esse ficou com uma outra cor, esse daqui tá cinza, esse bem escuro, esse daqui também que é cinza, também vou deixar um azul mais escuro porque está perto aqui, né, desse azul. Aqui vai ficar um tom de roxinho mesmo, mas bem escuro, como se fosse o final do objeto, né? E aqui eu começo a trabalhar com umas transições. Eu estou utilizando os atalhos do teclado aqui, ó. Letra A, seleção direta. Letra I, conta-gotas. Quem quiser ficar ágil, pode utilizar dessa maneira. Se você não se sente confortável, não tem problema. Vai lá na barra de ferramentas. Setinha branca ali é a seleção direta. Vem aqui no conta-gotas. Clica na cor que você quer copiar. Volta lá com a setinha branca, seleção direta. Seleciona um novo ponto âncora. E dá para ir trabalhando assim também, tá? Não tem um problema. Vai de você se sentir confortável na hora de fazer. Bom, tenho aqui o meu objeto fluido e desenhado nesse plano de fundo, certo? Tenho ele aqui, deixa eu fazer um pequeno grande ajuste. Tem uma coisa importante para mostrar, né? Quando você deforma ele, os pontos ali se mantêm iguais, tá? Então eles vão proporcionalmente reduzindo junto e você vai vendo essa deformação acontecer. E uma coisa muito interessante que a gente consegue fazer aqui nessa malha de pintura é mudar a posição do ponto da malha aqui, né? Então, se você clicar em cima dele e arrastar, você muda a maneira com que essa malha foi construída, certo? Você consegue distorcer ela aqui, ó. Tem até os pontos âncoras como se fosse um objeto, né? Você está editando ali um ponto âncora externo de uma silhueta de objeto, você também consegue fazer isso com a parte de dentro aqui do objeto, esse recheio colorido. Eu vou girar esse daqui um pouquinho para fazer uma... Ó, já deu uma marcadinha aqui no fundo. Aqui eu vou desmarcar um pouco, certo? A única coisa que não aconselho fazer é clicar, por exemplo, dentro de uma área da borda e puxar para fora. Ele deforma de maneira meio reta, assim, meio estranha. Voltei com a ferramenta de seleção. Vou então só posicionar esse cara aqui, ó. Esse vai ficar aqui assim. Show, bonitinho. E posso desenhar mais alguns aqui para compor todo esse layout. Ó, esse já é uma forma um pouquinho mais sóbria, né? Mas da mesma forma, vou adicionar aqui os pontos nela. Ó, selecionei, conta-gotas, corzinha. Na verdade essa cor aqui vai aqui embaixo. Então, estou copiando a cor que está lá no meu outro objeto. Seleção direta, conta-gotas. Seleção direta, conta-gotas, para conseguir fazer a troca das cores do objeto. Sempre clicando. Seleção direta, seleciona o ponto âncora. Conta-gotas, escolhe a cor. Quero fazer a cor manualmente. Então você vai pegar a seleção direta, clicar no ponto âncora, abrir a seletora de cores ou o painel de cor e definir a corzinha que você precisa, certo? Aqui, ó, seleção, pontinho âncora, deixa eu fechar esse. Aqui, ó, tá parecendo uma manga, né? Uma manga verde. Aqui eu vou deixar ele
como se estivesse vazando para o infinito do meu objeto de fundo. Seleção direta. Aqui, ó, esse cara aqui. Só esse que tá estranho, precisa ser um verdinho limão. Aqui, ó, ficou melhor. Tem só uma borda branca, quase que faz um brilho, né? Se for olhar assim, parece um brilhozinho, mas a gente consegue fazer esse brilho ficando assim, ó. Um roxinho desse mais claro mesmo. Aqui, ó, mais clarinho. Opa, tem que ser bem mais clarinho. Bem brilhante. O bom de estar trabalhando no modo RGB aqui é que a gente consegue ver bem o comportamento das cores, né? De como elas estão se mostrando nesse momento. E a gente vê que elas estão bem brilhosas. Aqui, ó, pra cá. Esse daqui também. Então, vou lá. Tenho mais um objeto aqui. Vou deformar ele um pouquinho também. E posicioná-lo. Se quiser duplicar mais, duplicar menos, duplicar quantas vezes achar necessário, fazer outros objetos, pegar outras formas, trabalhar com maiores, menores, reposicionar, né, as cores aqui, ó. Vou deformar a posição delas aqui. Também consegue fazer, então, para estar sempre melhorando a mistura, né? Deixando tudo o mais bonito possível, dentro do possível, é claro. E temos pequenos, grandes objetos de malha de pintura. Todos eles aqui feitos justamente pensando em montar algo que vai parecer o mais 3D possível, né? O mais abstrato também e colorido. Deixa eu aumentar esses caras aqui. Ó, para não dizer que não tem nada, vamos de Fluid Objects. Pontuadinhos aqui. Com uma fonte favorita. Só para deixar eles ilustrado para vocês. Dá para fazer. Ah, o que eu faço com objetos que são assim? Consigo diminuir, consigo alterar a posição deles, consigo fazer grupos de objetos, consigo adicionar uma máscara de recorte. Consegue fazer tudo isso, gente. Não tem problema. Até para deixar isso aqui ainda mais legal, menu janela, gradiente, e vou colocar um preenchimento degradê aqui. Deu um gradiente basicão mesmo, utilizando ferramenta de gradiente para a gente conseguir dar um fundinho colorido para essa nossa imagem. Aqui, ó, esse gradiente aqui é muito bonito, né? Famoso quando a rede social do Zuckerberg estourou há uns anos atrás, o famoso Instagram, que até o ícone, né, o logo do Instagram era assim, então um ode ao querido Zuckerberg. Belezinha, tenho aqui meus objetinhos, então tem lá, ó, uns menorzinhos, outros maiores. Nesses daqui não aconselho colocar cor de gradiente nesses objetos, né? Trabalhar então sempre com cores de preenchimento padrão aqui, ó, cores sólidas, e deixe que o Illustrator é que vai fazer a mixagem dessas cores aqui, ó. O número de cores aqui também, né, afeta muito a maneira como o teu objeto como vai ficar a aparência dele, né, no geral aqui. Às vezes você pode estar achando que o meu não deu muito certo. Experimenta trocar as cores. Às vezes o problema está realmente na escolha das cores e não no objeto em si. Vou trazer esse pontinho de luz aqui para todos os meus, ó. Esse pontinho ciano aqui. Aí eu faço um link em comum entre todos
os objetos é de ter esse cianinho aqui brilhando, fofinho, certo? Como eu estava falando, consigo fazer uma máscara de recorte com eles? Sim, ó. Vou desenhar um novo retângulo acima de tudo. Até vou trocar a cor dele aqui, ó, vermelho. Seleciono ele e todos os objetos de malha de pintura que eu quero que façam parte dessa máscara de recorte. Clico neles com o botão direito e escolho criar máscara de recorte. Tá todo mundo aqui dentro, bonitinho, certo? Tenho meus objetos fluidos criadinhos. Quero editar as cores dele aqui, ó. Não tem problema, você consegue. Só vamos entrar no modo de isolamento, visualizar eles aqui, escolher o ponto âncora que você quer editar e editar a cor dele. Ou selecionando o ponto âncora indo na seletora de cores para fazer essa alteração. Ou com a opção do selecionar o ponto âncora, pegar a ferramenta conta-gotas e clicar numa cor de referência para fazer isso também. Das duas formas, você vai precisar primeiro da ferramenta de seleção direta para selecionar o pontinho âncora que deve receber a cor, certo? Essa eu acho que é a maior particularidade da ferramenta malha de pintura. Você obrigatoriamente precisa selecionar um ponto âncora para colorir, certo? Era isso. A parte aqui de criação, o que vai além para chegar em objetos que tem uma composição assim, é trabalhar muito das partes de cor aqui, né? Fazer uma seleção baseada numa paleta de cores vai ajudar bastante. Eu aqui fui fazendo de feeling mesmo, então chegou em algo bem colorido, certo? Mas se você tem uma paleta de cores restrita para seguir, você consegue trazer ela para dentro do Illustrator e utilizando conta-gotas para fazer a mesclagem. Se você não tem, pode ir adicionando conforme achar mais legal e interessante. E o importante é sempre se manter atento que o número de pontos vai determinar, né, quanto tempo você precisa para fazer a parte colorida, ou seja, colocar cor nesse objeto que tem uma malha de pintura. Bom, essa é uma das formas então de criar objetos com essa forma fluida e com um preenchimento gradiente dentro do Illustrator. Se você tem alguma sugestão aí para conteúdos para os nossos próximos vídeos, pode deixar nos comentários. Se tem o interesse de fazer o curso de edição de imagens, é só você acessar o link que está na descrição do vídeo e pode aproveitar ali para seguir a gente nas redes sociais e ficar por dentro de tudo que acontece na escola. Bom, gente, era isso. Até mais!